Você não conclui seus estudos? Não consegue emprego? Venha para o Definitivo, conclua o ensino médio. Eja presencial ou à distância, seja dono do seu tempo, defina seu futuro profissional. Técnico em farmácia e técnico em análises clínicas, encaminhamento para estágio, ótimo mercado de trabalho. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no Poa TV Canal 6 da NET. Hoje falaremos sobre cadastro de crédito. Olá, doutor Cristiano. O que são o SPC e o Serasa? Sabemos que são instituições diferentes, mas por que quando uma pessoa está inscrita em um, logo fica negativada no outro? Olá, Roberta. Olá a todos. Bom, essa questão dos cadastros e registros de consumidores e também registros de inadimplência, ela é bastante constante na nossa vida e ela tem sempre gerado uma série de dúvidas. Respondendo essa primeira ideia, né, desses dois nomes que são bastante versados, bastante famosos até para alguns consumidores, o Serasa e o SPC. Eles são cadastros privados, eles pertencem a instituições privadas, mas a lei, o Código de Defesa do Consumidor, propriamente, diz que eles têm, então, um caráter de interesse público. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor foi a primeira lei a trabalhar com a sistemática desses cadastros, traçando formas como eles podem ser usados e o que eles podem comunicar acerca da pessoa do consumidor. E hoje, trabalhando com a ideia bastante comum de Serasa e SPC, nós temos aí dois tipos que, na verdade, atendem segmentos distintos. Em geral, a Serasa, que é uma empresa que tem vínculo internacional, é uma SA, a Serasa, em geral, é utilizada mais por bancos. Então, indivíduos que possuem dívidas bancárias ou com instituições financeiras, dívidas em geral, acabam sendo, então, catalogados no Serasa. E o SPC, os Serviços de Proteção ao Crédito, são órgãos mantidos pelas CDLs, Câmaras de Dirigentes Lojistas, das cidades ou dos estados aqui no Brasil. E o SPC, em geral, é utilizado pelo restante do comércio e focando, então, aquelas empresas que são vinculadas à CDL e que, então, pagam também pelo uso do SPC. Tanto Serasa e SPC não têm um trabalho gratuito, o serviço deles é remunerado pelos usuários do sistema. Esses usuários eles podem consultar sobre o nome e o CPF de uma pessoa física ou CNPJ de uma pessoa jurídica e ver se ela consta ali já por inclusão de algum outro caso que tenha gerado a sua inadimplência, alguma dívida que ela não tenha pago. E, em geral, fica essa distinção no sentido das preferências, né? Quer dizer, o Serasa, em geral, é utilizado por questões de dívidas bancárias e o SPC pelo comércio em geral. Mas nada veda que o indivíduo apareça nos dois órgãos de forma acumulada. Ele pode estar com o nome no SPC e no Serasa por uma mesma dívida. E como é o procedimento de inclusão dos nomes no cadastro negativo? Bom, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor foi uma das primeiras leis, e talvez praticamente a única, que tratasse efetivamente do uso do chamado cadastro negativo. Quer dizer, o cadastro negativo é apontamento de dados que indicam que o indivíduo tem uma dívida na praça, com um banco ou com um estabelecimento comercial em geral. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o indivíduo, para ser incluído num rol de inadimplentes, ele tem que ser previamente comunicado pela empresa que tem essa dívida, de que ele então vai ser incluído nesse rol aí e vai constar de forma pública, para quem fizer a consulta, quem for filiado ao Serasa SPC, de que há uma dívida não paga. E o indivíduo que é cadastrado como inadimplente, o que ele faz transparecer? Para o comércio em geral, ele está indicando que ele não consegue efetivamente honrar suas dívidas em dia. Ele, para muitos casos, né, tentando se entender, ele é um caloteiro. Ele não pagou sua conta e lá está o apontamento dessa dívida. E como se dá essa notificação? Essa notificação, que deve ser prévia, por que deve ser prévia?
Antes de ter o nome incluído, o indivíduo deve saber que existe essa dívida em aberto, pode ser uma dívida antiga que ele não se lembra mais, e para justamente ter a oportunidade de pagá-la antes de efetivamente ser registrado como inadimplente. Então, em geral, do comunicado do recebimento dele, se dá alguns dias para que ele possa, então, ou entrar em contato com o fornecedor ou, então, quitar a dívida. E aí o que acontece? Esse comunicado, na minha visão, na minha interpretação, ele deveria ser feito com uma prova de que ele foi entregue. E aí a minha sugestão é que fosse enviada uma carta com o chamado AR, aviso de recebimento, para se comprovar que o indivíduo realmente soube da remessa daquela comunicação da sua inadimplência. Só que o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, ao interpretar o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, tem entendido que bastaria o envio de uma correspondência simples para aquele endereço que o consumidor deu quando fez uma determinada compra junto ao fornecedor. Então ele se contenta basicamente com esta comunicação. Não é a minha visão. Eu acho que deveria haver uma comprovação efetiva de que o indivíduo recebeu, por certo, aquele comunicado. Mesmo porque corre o risco da inscrição estar indevida. Além disso... E quando ocorre essa inscrição indevida, o que acontece? O indivíduo que é apontado no SPC e no Serasa, ele é tratado como caloteiro. Ser taxado de caloteiro é uma invasão dentro da nossa integridade moral. Afeta a nossa intimidade, afeta a nossa privacidade, causa angústia, causa dor, causa sofrimento, causa uma menos-valia social, principalmente perante aqueles que consultam o SPC e o Serasa e veem o nome do indivíduo jogado lá, como alguém que tem uma dívida vencida não paga. Todo indivíduo que for cadastrado indevidamente no SPC e no Serasa, imediatamente tem direito a pedir o quê? Uma reparação por dano moral. O dano, no caso, ele é comprovado bastando uma cópia do registro da inadimplência. Quer dizer, o indivíduo vai até o SPC, vai até a CDL da sua cidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que é quem coordena o SPC, ou vai até o Serasa da sua cidade e lá pede, então, um atestado acerca do seu nome e vai ser lhe dado, então, um documento dizendo que a empresa X lhe apontou pela dívida Y. Isto é suficiente para o judiciário entender o quê? Que, diante da inclusão indevida, há o direito a receber uma indenização por danos morais, que pode variar também de acordo com a intensidade, né? Pode ter uma pessoa jurídica que pratica atos comerciais diariamente que precisa ter o nome sistematicamente limpo. Efetivamente, essa pode ter uma menos-valia, um prejuízo muito maior do que a pessoa física. Mas nós temos aí, dentro da justiça comum, uma variação de 5 a 10 mil reais, em geral, pela inclusão indevida do nome de alguém junto ao SPC ou Serasa ou algum outro equivalente. E esse tempo de inclusão é de 5 anos, certo? E quando nós temos essa inclusão indevida e o indivíduo tem uma dívida ativa que também está inclusa, como funciona? O que acontece? Há um tempo atrás, até se imaginava com